Estamos iniciando mais uma gravação da segunda aula agora de evangelismo, mas antes disso eu queria te perguntar, você já viu na contracapa da sua revista que tem um incentivo à leitura? Então observe bem, nós sempre precisamos estar lendo para aprender mais das coisas do Senhor. Amados, então vamos lá, de mão à sua apostila, mão à sua Bíblia, vamos nós continuar nossa aula a respeito de evangelismo. Bom, vamos então falar dos ministérios. Paulo nos dá aí, então 5 ministérios, que ele classifica aí como sendo os ministérios que são chamados, Ministério é uma chamada de quem? Chamada de Deus, mas em contrapartida eu coloquei aí o seguinte, que tem os que servem para ser chamado. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que vêm para a casa de Deus, já tem um objetivo claro, de querer ser o pastor, o diácono, o evangelista, então ele vem servindo para poder aproveitar o gancho e passar a ser. Não é assim que funciona. Ministério é servir, sim, mas não é servir com a intenção de ser chamado. Ministério é ao contrário, é ser chamado para servir. Nós precisamos prestar atenção disso, lembrando de uma coisinha mais séria, que é o Espírito Santo quem oferta, não é ninguém mais que faz essa oferta para nós. Muito bem, o primeiro ministério que nós vamos falar então é o ministério de apóstolo, Quem é o apóstolo? É o mensageiro, é o embaixador, está lá em Romanos 16:7. O que é isto? Mensageiro, se você lembrar, ou agora na atualidade, quem é que traz uma mensagem? Geralmente, continua sendo ainda o correio, traz uma carta, traz uma missiva, Hoje em dia nós temos os meios de comunicação, através do seu celular, você tem a mensagem, tudo. Então, o mensageiro, nesse sentido aqui, é aquele que traz a mensagem. E também embaixador. Quem é o embaixador? É aquela pessoa que representa, por exemplo, o Brasil na Argentina, o embaixador do Brasil na Argentina. Nós somos considerados embaixadores amados de Cristo, então nós precisamos estar prestando atenção nesse detalhe. É também chamado de enviado, 2 Coríntios 8:26. Enviado, todo aquele que é chamado naturalmente é enviado, para estar realizando essa obra. É também chamado de pioneiro do evangelho. Por que pioneiro? Porque o evangelista, esse apóstolo vai fazendo esse trabalho de evangelista, vai abrindo o caminho, E, na verdade, se você observar em Paulo, as cartas de Paulo, ele estava sempre fazendo isso, estabelecendo igreja. Ia, evangelizava, pregava e abria igreja e deixava alguém no seu lugar. Então, eles são considerados, pode observar, servos itinerantes, é o que o ministério de Paulo. Hoje esse ministério não é muito comum no nosso meio. Tem algumas igrejas que ainda tem, mas na nossa igreja não existe esse ministério. Então, apóstolo. Segundo ministério, é o ministério do profeta. Quem é o profeta? É aquele que veio para predizer e proclamar quem? O evangelho. Está lá em 1 Coríntios 14:2. Predizer é dizer as coisas que estão para acontecer, e proclamar todas essas coisas que estão para acontecer, com base fundamentalmente no evangelho. Ele também é para exortar, edificar e trazer o consolo para a igreja. Exortar, todas as vezes que a igreja estiver saindo fora da linha, ele tem o trabalho de estar aí exortando, chamando a atenção da igreja. Edificar, ele tem que trazer sempre uma palavra para edificação da igreja também, quando for o caso. E consola aquelas pessoas e a própria igreja quando tiver passando por alguns problemas que necessita assim. Ele também traz encorajamento e fidelidade. Ele tem que ser o encorajador da igreja, tem que falar as coisas no momento certo, mas tem que ser dentro da palavra. Por isso ele tem que ser também fiel. Ele não pode fazer do que ele quer, Ele tem que ser fiel à palavra de Deus. É fundamental que ele desmascara o pecado, porque o pecado precisa todo o tempo estar sendo desmascarado para que a verdade apareça.
É preciso proclamar a justiça, né? Qual é a justiça? Nós conhecemos que a justiça que nós todos dentro da igreja conhecemos, chama-se Jesus Cristo, né? A nossa maior justiça. Então é isso que ele tem que fazer. Tudo o que ele tem que fazer é impulsionado pelo Evangelho, é através do Evangelho. O profeta que faz as coisas querendo trazer a honra para si, ele está no caminho errado. O profeta tem que ser um discipulador, ele tem que ser uma pessoa que traz a palavra fiel. A palavra fiel está no Evangelho. Então, o profeta não pode querer fazer coisas diferentes do que está na Bíblia, né? Querer dizer para a pessoa coisa que ele tem vontade, ele tem que dizer que está no Evangelho. Terceiro ministério é evangelista, né? Basicamente é o nosso assunto, né? O evangelista, ele tem como principal tarefa, né, levar boas novas e pregar o evangelho aos perdidos. Está lá em João 21, 15 a 17. O que é isso? Boas novas, nós já falamos lá que o evangelho é boa nova. Então ele vai levar o evangelho para as pessoas que não conhecem e pregar esse evangelho às pessoas perdidas. Quem são os perdidos? São aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Então o evangelista está ali para fazer esse trabalho. Ele tem que saber simplificar o evangelho, como naquela passagem de Filipe e o eunuco em Atos 8, nós vamos verificar que o eunuco não estava lendo, mas não estava entendendo nada, né? Aí quando Filipe se aproxima, ele pede para ele ajudar. Nós sabemos que o final dessa história termina com o eunuco sendo batizado. Por quê? Porque o evangelho é para ser simplificado, ele não é para ser confundido, não é para confundir as pessoas, ele é para ser simplificado para que as pessoas entendam. Jesus trabalhou o evangelho o tempo inteiro com muita simplicidade. Persuadir o homem à fé, ou seja, levar o homem a entender que é fundamental a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus amados, esse persuadir é fazer com que a pessoa mude de ideia em relação aos conhecimentos que ela tem que não estão embasados na palavra de Deus. Basicamente é isso. Eles são desbravadores, sim, eles são considerados bandeirantes do evangelho. Eles saem na frente, abrindo caminho para que as igrejas sejam abertas. O evangelista, ele tem esse papel, né, fundamental de estar aí abrindo o caminho. E quinto, ministério do pastor. O ministério do pastor basicamente está no pastorear, alimentar as ovelhas. Então está lá em João 21, 15, 17, né? Pastorear, alimentar as ovelhas, cuidar para que as ovelhas sejam sadias, estejam bem alimentadas, ou seja, tenham uma palavra correta, tenham uma palavra em tempo, né? Ele também tem o ministério do ensino e da pregação da palavra. Então, muitas vezes na pregação ele está ensinando e muitas vezes ele faz um culto de ensino com a pregação. Então, é fundamental que o pastor também tenha esse ministério. Citado no Novo Testamento como bispo ou presbítero, na nossa igreja a gente conhece mais como presbítero, mas tem outras igrejas que trabalham com o bispo, né? Administra financeiro e espiritual. Amados, aqui eu quero dizer, se você tem ideia de ser pastor, vontade de ser pastor, né? Tenha certeza que você vai ser um administrador eclesiástico. O que é isso? Você vai administrar físico, né, financeiro e espiritual da igreja. Então não é somente uma coisa, são várias coisas que estão no conjunto. Esse ministério é essencial ao propósito de Deus, sim, né? Ninguém é chamado para ser pastor, né? Simplesmente ao acaso. Quem realmente, inclusive, se intitula como pastor, quer se obrigar a ser nomeado pastor, está no caminho errado, porque esse ministério é uma chamada diretamente de Deus, porque ele é essencial para que a obra cresça. Geralmente o pastor tem outras qualificações, lá em 1 Timóteo 3, 1 a 17, ou seja, outras coisas, ele tem que saber outras coisas, e como administrador eclesiástico, ele vai cuidar então da questão
financeira, dos cultos, ele vai cuidar do patrimônio, ele vai cuidar do aconselhamento, enfim, é uma quantidade de coisas que está na mão do pastor, mas considerando que a principal tarefa dele é pastorear. O quinto ministério, houve um erro ali no item 1.45, depois a gente corrige. É o mestre, doutores e mestres. Irmãos, eu quero dizer para vocês, tem muita gente que forma, né? E ganha o título de doutor, ganha o título de mestre, né? E acha-se que ele agora é o todo. Irmãos, fundamental em todas as coisas chama-se unção do Espírito Santo, não é um título que dá unção. Então nós temos que entender isso. Os doutores e mestres, eles têm aí a função de conduzir a igreja à revelação bíblica falando de Cristo. Sim, eles estão aí para ajudar o pastor, ou mesmo sendo pastor, como nós já falamos, vai conduzir a igreja à revelação bíblica. Que revelação bíblica? O que está escrito na Bíblia é verdadeiramente para ser seguido. E o que tem na Bíblia? Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, não tem outra situação. Ensino fiel das Escrituras. Não adianta o pastor ou o mestre querer ensinar de uma forma diferente. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma parada com vocês, um exemplo. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, Deus jogou os seus pecados no mar do esquecimento. Amados, isso pode ser um hino, pode ser uma qualquer coisa, mas na Bíblia isso não existe. A Bíblia diz que Deus, né, já não vai mais se lembrar dos seus pecados. Não quer dizer que ele jogou em mar nenhum. São palavras que às vezes a gente coloca. Por isso, fiel é muito importante. A gente tem que ser fiel ao que a Bíblia diz. Quando a gente vai falar alguma coisa que não é da Bíblia, a gente diz, eu estou dizendo, eu estou falando isso, estou parafraseando a Bíblia, ou eu estou, né, dando um exemplo, tá? Qualquer coisa assim. O mestre, ele tem o cuidado de preservar a integridade da Bíblia. A Bíblia é a palavra única, eficaz, inerrante, né? Então aquele que quer colocar ou tirar alguma coisa da Bíblia está no caminho errado, e essa conta vai ser acertada com Deus, não é com ninguém mais, tá? Pode haver mais um ministério. Então o pastor pode ter um ministério, todos, tá? Por exemplo, o evangelista pode ter 2 ministérios, e assim cada um ministério pode ser. Nós estou falando aqui de dons, né, e do fruto, estou falando do ministério, desses 5 que nós acabamos de falar. E os ministérios têm que funcionar harmonicamente, ou numa pessoa ou em 5 pessoas diferentes, porque se não houver harmonia, o que é harmonia? Harmonia, entenda vocês, mais ou menos o organismo nosso organismo é harmônico, né? A gente come e o resto do corpo se encarrega de fazer as suas coisas. Então é assim que funciona. A harmonia é isso, é tudo interligado para um determinado fim. No nosso caso, nós estamos todos interligados para falar de Jesus Cristo, para salvar almas. Muito bem, falando agora do evangelismo em massa. Eu quero dizer para vocês que nós temos 2 tipos de evangelismo. Um para muita gente, um para pouca gente ou individual. Então, esse evangelismo em massa é evangelismo para muita gente. Como que ele acontece, né? O evangelho é pregado para várias pessoas juntas, onde? Em casa, no ar livre, dentro de um templo, dentro de um seminário, dentro de um congresso, dentro de um avivamento, enfim. Quando você tiver muitas pessoas, isso é chamado de evangelismo em massa. O termo usado é cruzado ou campanhas. Eu quero chamar a atenção depois para vocês para o termo cruzado. Eu prefiro campanha porque a igreja vai fazer uma campanha evangelística, né? Vai no bairro tal fazer o evangelismo, isso sim. Busca trabalhar público geral. Não vai ser escolhido, nós vamos falar só para, né, quem acredita em Deus, nós vamos falar só para ateu, nós vamos falar só para uma outra denominação. Não. Quando o evangelismo vai, ele vai para abranger tudo que aconteceu lá naquele local, todo tipo de pessoa. É preciso de organização da ação. Sim, sem organização nós não conseguimos fazer nada. E nós temos um defeito muito grave, eu quero abrir um parênteses. Às vezes a gente, para Deus, a gente fala assim,
Aí eu vou fazer assim porque é para Deus. Não, não, eu vou fazer o melhor porque é para Deus. Não é fazer de qualquer jeito. Então, a organização é fundamental. Tem uns textos aqui que vão falar, se você procurar na sua Bíblia, você vai ver que João 4,40 falava que Jesus pregava na Samaria para várias pessoas, que em Jerusalém, Atos 5, Jesus pregava para várias pessoas, na Galileia, Mateus 4, 23 e 25, Jesus pregava para várias pessoas, mas nós vamos verificar também que Jesus pregava em casa, tá? Pregava para várias pessoas e pregava em casa. Quando pregava várias pessoas, podemos dizer que Jesus estava fazendo evangelismo em massa. Quanto ao termo cruzado, eu quero só trazer vocês a uma reflexão, porque há um tempo atrás, muito antigo, a Igreja Católica não entendia ou não aceitava as pessoas que não acreditassem como ela pensava, né? Então, nesse período foi criado de uma forma mais política a cruzada ou as cruzadas, onde se tinha os cavaleiros templários, que eram chamados também soldados de Jesus, e eles matavam em nome da Igreja Católica, né, dizendo ou achando que estava fazendo uma coisa boa, estava fazendo o bem para aquelas pessoas, mas na verdade isso aí é um equívoco, que é um assunto para ser estudado em outra época, mas por isso que eu prefiro o termo campanha. Ação evangelística em massa. O que a gente faz no evangelismo em massa? Ora, antes de qualquer coisa, oração e grupo de oração. Vai pensar no evangelismo em massa? Então, vamos criar o grupo de oração, tá? Antes, faça a oração se você pensou, para ver se é isso mesmo. Crie o grupo, porque o que sustenta um evangelismo, o que sustenta a igreja é oração. É preciso pensar no planejamento logístico, a equipe, quem é que faz o quê? Nas reuniões, definir como é que a coisa está, como é que vai ser, definir as tarefas nessas reuniões, inclusive, né, nessas reuniões, definir que quando já tiver definidas as equipes, não precisa estar todo mundo na mesma reunião, vai ter reuniões separadas para cada um, sabendo, né, o que fazer no particular, porque nessa reunião grande é o que se vai fazer no geral. Planejamento financeiro, é preciso estabelecer uma comissão para cuidar de lanche, de água, do pregador, de deslocamento, enfim, né? O que vai gastar dinheiro e quanto vai gastar. Planejamento da publicidade, como é que nós vamos divulgar isso? É através das mídias escritas, faladas, ou WhatsApp, ou, enfim. Como vai ser isso, né? Colocado para que as pessoas saibam. Planejamento da segurança, isso é fundamental, irmão. Que se pense na segurança. Nós vamos lá, mas lá tem trânsito, lá tem pessoas, lá tem carro passando, tem gente passando, tem alguns problemas que podem acontecer no momento, né, de algumas, infelizmente, né, alguém querer partir para briga, então a gente tem que estar pensando, né? A literatura de panfleto tem que ser coerente com a palavra, então não vai levar um panfleto que não está condizente com a palavra, tem que ser tudo muito bem organizado. E aqui tem um ponto que é fundamental: treinamento das equipes em geral e individual. O que é isso? Todo mundo tem que saber o que vai acontecer, mas cada um tem que saber o que ele próprio tem que fazer. Então aqui você tem no treinamento geral, e depois se divide as equipes, por exemplo, a do planejamento de segurança. Essa turma vai estar reunida em épocas diferentes. A turma de financeiro vai estar reunida em épocas, locais diferentes. Não tem que estar todo mundo discutindo uma coisa, que é um grupo que vai cuidar. Música e louvor. Tomem cuidado, porque na verdade às vezes a gente vai levar uma música, né, ou um louvor que não está condizente com a palavra, isso vai trazer uma coisa muito ruim. É sempre interessante que você adeque isso, né, para que fique uma coisa legal, né? Nós temos que fazer as coisas para Deus bem feito. E o fundamental de tudo isso que vai acontecer: consolidação dos novos convertidos, ou seja, quem levantou a mão, quem aceitou Jesus, quem tem interesse para ser visitado, quem tem interesse de estar na igreja. Então, consolidar, anotar nome, endereço, saber se a pessoa quer visitar, isso é fundamental. O objetivo, em Lucas 5,10, está escrito assim,
não temais, doravante sereis. Olha na sua Bíblia, vê o que está escrito que você vai entender, e aí, né, depois você confirma se é isso aí. Bom, aqui fala de pesca, e pesca no grego quer dizer pegar vivo. O que é o evangelismo? É exatamente isso, pegar vivo, porque depois que a pessoa morreu, se ela morreu fora da presença do Senhor, aí é outra história. Bom, pegar vivo, né? Então, o objetivo do evangelismo é ganhar alma para Jesus, ponto. Isso, nosso trabalho todo, nossa igreja se chama Igreja Assembleia de Deus Missões. Se nós não estamos fazendo ganhar alma para Jesus, mas minha igreja não é Assembleia de Deus Missões. O mesmo trabalho, Jesus disse ide, e o ide não foi para a igreja Assembleia, foi para todas as igrejas. A mensagem tem que ser cristocêntrica e de salvação. Se as pessoas não têm um objetivo na mensagem, para que ela vai aceitar Jesus se vai continuar do mesmo jeito, tá? A palavra tem que ser adequada e atemporal, adequada, tudo tem que ser dentro daquele contexto, nada pode fugir daquele contexto, e tem que ser atemporal, porque tudo na nossa vida tem que ser em qualquer tempo, tá? Então, a palavra de Deus, por exemplo, se você for falar da pesca, né? Ela é temporal, olha quanto tempo isso foi pregado, e aí, né, hoje nós vamos trazer isso, né, para os nossos dias, né? Intercessão com oração. Irmão, nós já falamos ali atrás, se não houver oração, possivelmente as coisas vão andar num caminho não muito certo. Então, interceder com oração durante, né, o momento todo o movimento. Abordagem oportuna e adequada. Irmão, se foi feito o apelo, aliás, eu quero voltar aqui, apelo. Se após a mensagem não houve o apelo, vai ser difícil achar outro momento. Apelo, o que é? Convidar as pessoas a estar realmente aceitando Jesus. Então, olha assim, essa abordagem tem que ser oportuna e adequada. A pessoa aceitou. Não é as pessoas ficarem forçando, vai lá, aceita. Não, a pessoa tem que ser movida pelo Espírito Santo. Aí é oportuna, olhar direitinho o momento, se a pessoa prestar atenção, se o Espírito Santo te falar, olha, né? É assim que funciona. Exortação em outra ocasião. Tem pessoas que às vezes nesse momento falam, você tem que aceitar Jesus porque você faz isso. Não, gente, isso é em outro momento. Exortação não é momento na hora de evangelismo. A oração pelos enfermos, na mensagem deve ter também, né, após a mensagem, esse chamado para orar pelos enfermos, pelo emprego, pela paz do mundo, por tudo que tiver realmente acontecendo no momento, ou coisas que o pregador, o coordenador do evangelismo achar que por bem fazer. Cuidado, o inimigo anda em derredor, ele está presente até nesse momento para fazer as coisas, por isso que a segurança é importante, tudo é importante nesse momento. 2.3, pós-ação evangelística, é fundamental que a gente faça o quê? Realizar a visitação, se autorizado, ir na casa das pessoas, sempre 2 ou 3, de preferência 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, é assim que funciona. Acolher os novos convertidos, irmãos, é fundamental que a igreja acolha, saiba acolher os novos convertidos. A nossa igreja não aprendeu isso ainda, nós vamos ter que aprender a lidar com isso muito bem, porque se realmente, né, nós fizemos todo o trabalho, depois não tem como tratar as pessoas aqui dentro da igreja, encaminhar o discipulado. Então, se a pessoa vê a igreja, olha, tem um discipulado que você vai começar a aprender mais de Deus, apresentá-los à igreja, o fundamental no dia do culto. Irmãos, essas pessoas aceitaram Jesus, tá? Isso se chama incluir, fazer com que a pessoa se sinta bem no nosso meio, fazer com que a pessoa se sinta assim, pertencente, né? É uma ação de pertencimento. A pessoa tem que sentir que ela pertence àquele grupo. E aí, monitorando o avanço da pessoa, encorajando, alertando, né? Cuidar para não perder a alma. Pô, a alma foi ganha. Agora você vai perder? Não. Nosso trabalho não é para...
Nós temos só que falar de Jesus, não, nós temos que falar de Jesus. Deixar o Espírito Santo agir o Espírito Santo, aí nós temos um trabalho para fazer. 2 Pedro diz assim, 3,18. Venha como está, leia na sua Bíblia que você vai entender o que fala o resto, tá? Então, a pessoa vai chegar na nossa igreja do jeito que ela é. Por exemplo, as moças gostam aí hoje em dia dessa saia curta, dessa roupa curta, do brinco. O rapaz é uma barba, é um piercing, sei lá, coisas que as pessoas têm. Elas vão chegar na igreja desse jeito, tá certo? Mas com todo esse trabalho que nós vamos realizar, é que a coisa vai sendo mudada, porque o Espírito Santo, ele age cada dia na nossa vida, né? Citando Paulo, eu vou dizer paulatinamente, cada dia de um jeito, né? Cada dia de um jeito as coisas vão sendo mudadas, porque é assim que o Senhor Jesus faz. Irmão, nós paramos aqui nessa segunda aula. Espero que até aqui tenha sido bênção na sua vida e que vocês possam estar aí seguindo sempre a Bíblia, a apostila, lembrando que a Bíblia é o ponto fundamental. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês nesse dia, nesse momento. Fica na paz do Senhor.